Aí você queria falar alguma coisa de melatonina, né? A melatonina é um exemplo de uma substância que teoricamente ia resolver o problema da insônia e quando você for para o estudo, não foi bem assim. A melatonina é uma substância que é produzida quando fica escuro. Ou seja, quando você aumenta a melatonina, você dorme. Quando você acorda e fica claro, diminui a produção de melatonina, você acorda. Eu acho que tem gente que vende esse remédio, não Tem, tem? Ah, vou comprar melatonina faz pra parte estudar, O tal. Pedro toma esse Ah, é remédio. o fitoterápico do É um dos Pedro. fitoterápicos. Então, hoje, a melatonina, Não, em tá. geral, no Brasil e no mundo, ela não é vendida como medicamento, ela é vendida como suplemento alimentar. Então, eu vou achar em loja de suplemento, tem lá melatonina. Qual o problema disso? O problema é que eu não sei se o que tem naquela cápsula é melatonina e nem se a dose é igual em toda cápsula. Então, tem algumas questões de produção mesmo, de pureza de material. Então, esse é o primeiro problema. Pô, mas aí a Anvisa não olha isso aí? Por isso que não. Porque ela não é regulada como medicamento. Não é medicamento. Então, ela não tem o mesmo critério. Então, vários trabalhos já foram feitos. Na frasco lá tem 3 miligramas de melatonina. Na hora que vai ver, tem mais um monte de coisa. Além da melatonina, não tem aquela dosagem. Então, como ela não é regulada... Tem asa de barata no negócio. Como ela não é... Como suplemento, ela não passa pelo crivo da regulação. Esse é o problema. Nossa. Pô, mas o CIF ali, não sei, o CIF nos alimentos, quem que é que supervisiona isso? Anvisa. É. O quê? Alimento? É. Eu não sei. Aí tem um outro work aqui no Brasil, eu vou te falar, eu não sei quem produz não, mas sempre tem alguém que não tá produzindo nada, que tá fiscalizando quem tá fazendo alguma Cara, mas coisa. faz muito sentido, porque tem muita Tem, gente isso tem, produzindo isso tem. encapsulado de vitamina aí que promete. demais, ó. Ó, toma esse encapsulado que você vai dormir, toma isso aqui que é outra coisa e tal, e Você vai vai ficar vender na animado, rua. outro É, você vai pô. ficar... Garrafada, né? É, gota do Garrafada em sono, comprimido. toma isso aqui. Mas assim, nós não estamos falando mal da melatonina, não é isso. Não, entendemos, Né? sim. Tem algumas indicações que são clássicas, né? O idoso, ele perde essa capacidade de produção de melatonina, então a suplementação no idoso é ok, já tem muito trabalho. E a gente faz uma analogia, assim, da melatonina que fica fácil a gente entender, né? Não é o hormônio do sono, é o hormônio do escuro, tá? Então, todo mundo que tem queixa de insônia, se tomar melatonina, vai resolver? E aí a gente fala assim, olha, a mesma coisa de você estar dirigindo seu carro e aí ele morre na estrada. Primeira coisa que a gente pensa, Acabou a gasolina. acabou a gasolina. Aí você vai ver, o tanque tá cheio. Vai adiantar você pôr gasolina? Não. É isso que acontece. Entendeu? Você tem que entender por que você não tá dormindo. Às vezes não é a concentração da melatonina. Agora, falar assim pra mim, tem jeito de dosar a melatonina? É difícil. Tem jeito, a gente dosa em pesquisa, mas clinicamente ainda é complicado. O idoso, ele perde essa capacidade, então, de gerar isso aí, por isso que ele dorme durante Menos o dia, horas. várias vezes. Assim, a gente tem, cada faixa etária tem um número de horas e tem um padrão de sono, né? Então, o recém-nascido, ele dorme de 3 em 3 horas, acorda para mamar, né? Então, ele tem uma tendência, ele dorme até 18, 19 horas. Aí, eu vou diminuindo a quantidade de horas ao longo da vida. Então, eu tenho ali a criança pré-escolar, que ela tem 2 cochilos, um cochilo de manhã, um cochilo à tarde. Depois ela adquire um padrão monofásico de sono, que é só dormir à noite, um período só de sono. Aí vem o adolescente, que tem o que a gente chama de atraso de fase. Ele tem uma tendência, uma necessidade pela liberação do GH de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Então, o padrão do adolescente, né? E aí eu vou envelhecendo, eu vou diminuindo o número de horas. O idoso, ele precisa de 6 a 7 horas de sono. E aí, isso é muito interessante, porque muitas vezes, ele, além disso, além de menos horas, ele tem uma tendência a dormir mais cedo. Então, vamos supor, se ele dorme 9 horas da noite. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, acordei. Eu dormi o tempo que eu precisava. Só que eu acordei 3 horas da manhã, minha casa inteira tá dormindo. Então, eu tenho uma queixa muito social. Aí, eu vou no psiquiatra, ele passa um indutor de sono. Remédio pra dormir. Aí, ele acorda, tonto, sonolento, cai, quebra o fêmur. É mais ou menos assim a nossa rotina que a gente fez. Então, precisa investigar o sono, né? E o idoso, ele adquire mesmo esse sono, ele volta a ter esse sono polifásico. De ter um sono durante um período do sono noturno um pouco maior, mas uma necessidade de um cochilo um pouco mais estendido
logo após o almoço também, durante o dia. Tem uma alteração. Eu tô nessa já. De dormir muito à noite e acordar de... Você já tá dormir 6 horas já.